Olá, salve, salve! Estação Cultura desta segunda-feira está começando ao vivo pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje vamos conversar sobre literatura com a Lisana Bertucci, que autografa amanhã o romance Uma Fresta no Sótão. E também com Ayrton Ortiz sobre o livro Roma, que mostra as várias características da capital italiana. E a música de hoje fica por conta do Dudu Sperbi e do Michel Dorfman, que tem show quinta-feira no Estúdio Clio. Bom, e vamos iniciar falando sobre o romance Uma Fresta no Sótão, que mostra as diversas fases da vida de três mulheres, os conflitos em relações mútuas. Eu converso agora com a escritora Lisana Bertucci, autora de Uma Fresta no Sótão. Seja bem-vinda, Lisane. Aqui. Muito obrigada, Benício. Um prazer desembarcar nessa estação da cultura contigo. Bom, e o livro, né, faz esse caminho. Esse caminho não, ele mostra um pouco mulheres em idades diferentes, situações diferentes e como elas se relacionam em família. E essa é uma das premissas do livro, por onde parte o livro também, né? É uma das linhas do livro. Nós temos uma avó, uma mãe e uma filha. E mostra a vida dessas pessoas em momentos diferentes, né? De uma forma meio caleidoscópica, que o leitor depois vai ter que unir, porque são fragmentos. Bom, essas narrativas elas começam de maneira parece solta e aleatória no livro, para depois começarem a se encaixar em um determinado ponto, isso? Exatamente. E o leitor tem um papel muito importante, porque se ele não fizer do caleidoscópio um patchwork, ele não completou a leitura. Então, ele vai ter um papel muito importante. Bom, essas costuras têm que ser feitas a partir dessa interpretação. Bom, tu trabalha já não só com a escrita, mas também analisando a teoria da escrita há um bom tempo. O quanto isso vai se refletindo na tua escrita, principalmente quando o teu trabalho também passa pela questão da oralidade e do que se conta, do que se passa tipo, no mundo da escrita, no mundo da linguagem, para colocar também dentro do teu livro. Como é que funciona isso? Eu fiquei muitíssimos anos trabalhando com teoria da literatura. O meu mestrado, o meu doutorado, meu pós-doutorado na PUC foram todos nessa linha. Então, eu me diverti mostrando o prazer da leitura, mostrando o prazer do texto para os meus alunos. Agora, eu estou numa outra posição que é muito confortável, eu estou do outro lado porque eu estou fazendo literatura. Então, agora eu vou ser criticada, não vou fazer crítica. Isso é muito bom, muito confortável. Bom, há quem prefere estar justamente do outro lado, criticar e não ser criticado. É verdade, né? Mas a teoria também acaba aplicando ela, principalmente quando tu pensa nos relatos orais, que tem uma oralidade que é descrita dentro do próprio romance. Eu procuro, evidente, como eu trabalhei muito com teoria da literatura, eu trabalhei muito com formas de linguagem. E eu acho que a verossimilhança de um personagem, ele só será verdadeiro se ele usar uma linguagem adequada à sua personalidade. Então, sem dúvida nenhuma, que a oralidade vai estar muito presente. Tem uma vozinha, por exemplo, falando com 80 e poucos anos. É uma linguagem especial, não tenha dúvida, né? E tem uma menininha, tá? Então, vai da menininha até a vozinha. Começa no início do século XX e vai até o século XXI. Então, é muito tempo, a linguagem se transforma e essas personagens vão mostrar isso também. Bom, e uma dessas personagens também se arrisca na escrita também. Então, tem textos da própria personagem, tem até uma metalinguística dentro do próprio texto, né? Não tenha dúvida. A personagem que eu considero assim que é central no livro é a escritora. Ela está escrevendo a história da avó, da mãe e dela mesma. E na medida em que ela vai escrevendo a história, por isso que eu coloquei o título Uma Fresta no Sótão, essa fresta ela é metafórica porque ela é uma maneira de reler, uma possibilidade de reler a vida. Na medida em que ela escreve, ela relê sua própria vida e dá a oportunidade que a mãe também releia. Então, eu acho que pode ser muito interessante. Bom, e assim tu também acaba trazendo para dentro da narrativa ali, do romance contos, fragmentos de outros textos que ela busca também nas suas memórias, na sua caixinha de objetos guardados com estimação. Ali, Tem né? algumas coisas que as pessoas estão considerando muito surpreendente, porque, por exemplo, eu uso às vezes uma epígrafe, que é uma letra de tango, Urano na Cabeça, que é uma maravilha, né? Seria até uma boa dica para tocar no intervalo aqui, né? Que tão lindo esse tango. Assim como eu sou capaz de colocar como epígrafe um texto de um poeta como Borges, ou então colocar uma receita de bolo que minha mãe fazia. Então é um texto muito múltiplo,
e eu considero assim que ele é uma nova fórmula. Bom, então a oportunidade das pessoas não só adquirirem o livro também, saúde para quem está... tem sessão de autógrafos de uma festa no sótão às 17h30 na área central da feira. E também a oportunidade de falar sobre o processo que a Lisana vai ter amanhã a partir das 15h30, entrevistada pela Tânia Carvalho no espaço lá, que vai ser justamente para isso, para falar sobre processos e os processos da escrita, é isso? Exatamente. Bom, então ficam as duas dicas para amanhã e também para a sessão de autógrafo, também as duas são amanhã, na sessão de autógrafo e esse bate-papo que vai ser lá no Clube do Comércio, na Rua da Praia. Lisana, obrigada pela tua presença, certo? Parabéns pelo livro. Vou seguir lendo. Obrigada. E tu vai descobrir o que tem por trás da fresta, hein? Que tem um segredo nesse livro. Mas isso fica para quem lê, né? Para quem lê. Só no final é que vai saber o segredo. Certo. Obrigada, Domício. Até mais. Bom, Legrand é um novo espetáculo que Dudu Sperbi e Michel Dorvan apresentam no Estúdio Clio na quinta-feira. Daqui a pouco a gente fala sobre estar montado esse espetáculo em cima de canções desse compositor, músicas do Legrand, mas isso daqui a pouco a gente escuta os meninos agora. Por favor, música, Dudu e Michel. C'était l'été 42, on hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié, et puis un jour tout simplement tu t'es offerte. C'était l'été 42, j'avais 15 ans, tu étais belle autour de nous, c'était la guerre et moi dans tes bras, je criais, je t'aime dans mes bras, tu pleurais, je t'aime, on avait peur, on était heureux. C'était l'été 42, j'avais 15 ans, tu étais belle, c'était l'été de mon premier amour. L'été 42, j'avais 15 ans, tu étais belle autour de nous, c'était la guerre et moi dans tes bras, je criais, je t'aime dans mes bras. Je t'aime, on avait peur, on était heureux. C'était l'été 42, j'avais 15 ans.
de mon premier amour. Muito bem, o Dudu Sperber e o Michel Dorfman continuam conosco no segundo bloco, tem mais música e a gente ainda conversa. Agora a gente volta a falar sobre literatura, a Feira do Livro recém está começando, recém na primeira semana, então tem muito para falar sobre livros ainda nesse programa. E Roma é uma obra que apresenta a capital italiana em 3 partes, a dos romanos, a dos italianos e a dos papas. Eu converso agora com o jornalista Ayrton Ortiz sobre esse livro que apresenta curiosidades da Cidade Eterna. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Estação Cultura, Ayrton. Obrigado. Bom, Feira do Livro é um momento já de várias coisas, entre elas um encontro com Ayrton Ortiz, né? Eu estava lembrando, é uma tradição, tanto a feira como a minha vinda aqui no teu programa para falar de livro, né? Isso é ótimo. A Feira do Livro é um momento único nessa cidade, né? Quando a Praça da Alfândega se transforma na sala de visita de Porto Alegre. É onde a cidade toda se encontra, né? Isso é maravilhoso. Bom, e uma oportunidade de compartilhar não só as tuas experiências através do livro, mas também conversando com o público, encontrando esses leitores, né? Sim, né? Especificamente em Roma, o que vamos encontrar, Ayrton, nesse livro? Esse livro faz parte daquela coleção de cidades, né, que eu venho escrevendo. Já escrevi sobre Londres, Paris, Nova York, Jerusalém e tal. E este ano eu passei uma temporada em Roma, no começo do ano, para fazer o livro, né? E pela primeira vez, porque as grandes cidades, elas são muito parecidas, assim, não é? Tem que aprofundar um pouco para ver as peculiaridades, as particularidades de cada uma. Mas Roma, não. Roma é uma cidade que tu chega lá, tu já te dá de cara, assim, não é? Com um mundo completamente diferente das outras grandes capitais, né? A sensação que a gente tem é que a cidade foi construída em 3 camadas, né? Primeiro vieram os romanos aqueles do livro da história, né, que a gente estudou no livro da história, e construíram toda uma civilização. Roma, na época dos romanos, foi a cidade mais importante do mundo, e ainda há um vestígio enorme arqueológico, né, do grande Império Romano. E depois tem a Roma dos italianos, que também é muito interessante, né, embora seja bem diferente, né. E, por fim, a Roma dos papas, que também teve uma influência muito grande no mundo e hoje diminuiu, se restringiu apenas ao Vaticano, né? Mas aquela cidade ali tem esses 3 momentos da história que são fundamentais na formação da civilização ocidental, da nossa cultura, né? Então é um livro muito, muito rico. Pela primeira vez eu dividi em 3 partes um livro, porque eu sempre faço crônicas sobre lugares de maneira contínua, né? Mas lá, depois da experiência que eu tive lá, eu pensei, não, mas para aí, isso aqui são 3 cidades diferentes, daria 3 livros, né? Como eu só posso fazer um, então fazer 3 capítulos, um sobre cada dessas culturas. E bem interessante do livro também é já tu começa esse recorte que é subjetivo, apesar dele estar lá bem colocado de uma certa forma, mas tu também traz na tua narrativa várias subjetividades, inclusive trazendo fatos históricos, colocando ele, trabalhando até a questão da veracidade dos fatos, assim. Tu tá com uma escrita muito coloquial, podemos dizer assim, tipo, e muito rápida assim também, né, Ayrton? A crônica, né? A crônica é, por excelência, um gênero coloquial. E eu quero levar esse gênero da crônica ao extremo da coloquialidade. É como se o leitor estivesse conversando comigo e caminhando pelas ruas da cidade e a gente trocando informação e comentando as coisas que estamos vendo, né? A crônica é um gênero genuinamente brasileiro, né? E dá para transmitir na linguagem da crônica esse coloquial que é mesmo brasileiro, né? Então, eu tento levar isso para o texto, né? E a ideia é exatamente essa, fazer com que no final do livro o leitor saia da história como se ele tivesse caminhado comigo pelas ruas de Roma durante algum tempo, né? Bom, e tu já tem uma larga experiência fazendo com esse tipo de escrita, esse tipo de narrativa, também com a ideia das grandes reportagens também, mas justamente eu acho que Roma tu conseguiu muito próximo disso realmente, assim, é muito passeando com a Ayrton, assim, e conversando, dá para ouvir a tua voz nos relatos aí, Ayrton. Não é? A própria cidade se presta para isso. Tem cidades, por exemplo, Londres já é diferente. Londres é uma cidade mais sisuda, né? Londres é uma senhora, não é? Nova York é uma jovem rebelde, não é? Paris é uma balzaquiana. E Londres é uma colegial, porque o clima da cidade também se presta muito para isso, porque o italiano ele é muito informal,
né? Então, eles construíram uma cidade na base da informalidade. Até eu faço uma brincadeira, porque uma das coisas que me interessou muito também em Roma foi a culinária, a comida, né? Porque tem muito a ver com a nossa comida aqui, e a bebida, o vinho, né? Os vinhos maravilhosos lá. Então tem uma cena que eu vou entrar num restaurante para almoçar, né? E o nome do restaurante é Café Brasileiro, uma coisa assim, né? E eu ainda disse assim, não, mas para aí, um restaurante brasileiro em Roma é muita informalidade, esse negócio que não vai dar certo, vamos provar outra coisa, né? Porque é isso, né? Então a própria cidade se dá para isso mesmo, né? E outra coisa importante na história de Roma, que eu tentei passar para o livro, é que quase tudo que aconteceu lá nos é familiar. Quando a gente vai visitando aqueles sítios arqueológicos da época do Império Romano, aquilo a gente estudou na escola, nós estudamos na escola aquilo ali, né? Parece que está retomando algo que a gente já conhecia, parece que é um reencontro, né? E a Roma dos italianos, a Roma do Renascimento, né? O lugar no mundo em que o Renascimento foi mais forte, né? Foi em Roma, né? Então aquelas igrejas com aquelas obras de arte fantástica, pintura, escultura, né? A própria escultura que tem na cidade de Roma, aquilo tudo diz alguma coisa para nós. E quando vai para Roma dos Papas, também tudo aquilo ali faz parte da nossa história, né? Um consciente coletivo, de certa forma. O cara está lendo, parece que está revivendo coisas que a gente já fez contato antes. Bom, então, na quarta-feira, às 13h30, no Clube do Comércio, ali na Rua da Praia, tem uma palestra. O Ayrton vai estar conversando sobre as histórias que estão no livro e, obviamente, também sobre aquelas que não couberam no livro, né? Porque nem sempre cabem todas essas histórias. E a sessão de autógrafos acontece quarta-feira, aí, às 18h30, ali na Praça Central, na Praça de Autógrafos, na área central da Feira do Livro e na Praça da Alfândega. Ayrton, obrigado pela tua presença aí. Parabéns, até a próxima aí com mais uma viagem por aí. A gente aguarda mais um livro. Isso por enquanto é segredo ainda. Já sei, mas não vou contar. Tá bom, obrigado. Certo, Ayrton. Bom, tu já parou para pensar em como é construída a narrativa histórica? Essa é a pergunta que norteia a mostra Antes e Ainda Agora, da artista visual Marina Camargo, aberta no Espaço Cultural da SPM Sul. Com fotos, desenhos, trabalhos sonoros e vídeos, a artista visual Marina Camargo lembra que mais do que um retrato da realidade, a história é resultado de uma construção. Está sempre relacionada com uma ideia de memória e de narrativa, né? Como que a história é construída através de silenciamento, apagamento, destacando alguns fatos e ocultando outros. E com o tempo a gente também recebe outras informações, enfim, que são questões políticas, sociais ou revisões históricas que fazem com que a gente repense a própria história, né? Então isso é feito continuamente e por isso o título da exposição, né? Antes e Ainda Agora, que é algo que, enfim, remetendo a esse passado, mas o agora sempre influenciando e refazendo, né, esse antes. Um processo que a artista busca retratar em suas obras. Aqui, um exemplo de memória seletiva. Enquanto alguns detalhes aparecem em destaque, o resto é esquecido. Outros trabalhos mostram como a repetição e o passar do tempo fazem imagens e fatos perderem a nitidez. Às vezes, sobra apenas um borrão, ou tudo é apagado, até distorcido. Tem um tanto de ficção na nossa memória também, né? Me surpreendeu um pouco como a questão era mais atual do que eu podia imaginar, né? Assim, em termos de como que os apagamentos da nossa própria história aqui nossa história aqui no Brasil estavam acontecendo de modo muito rápido, né? Com releituras do que havia sido ou não a ditadura. Então essas dúvidas, esses encobrimentos e apagamentos que estão sendo feitos, eu acho que atualizam a questão, né, que aqui aparecem sobre, enfim, diferentes paisagens, como dos Alpes, ou sobre um atlas da civilização, ou sobre marcos de fronteira, mas eu acho que ela se atualiza de um modo quase incômodo. A exposição Antes e Ainda Agora fica aberta até o dia 14 de novembro no Espaço Cultural da ESPM Sul, em Porto Alegre. Às 11 horas deste sábado, a artista também vai ao local para participar de um bate-papo sobre a obra. A entrada é gratuita. Bom, e a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e logo em seguida nós voltamos com mais música do Dudu Sperbi e do Michel Dorfman. Rapidinho.
Autrefois, j'ai aimé une femme, elle ne m'aimait pas, on l'appelait Lola. Autrefois, déçu, j'ai voulu oublier, alors j'ai quitté la France, je suis allé au bout du monde, mais la vie me paraissait sans attrait, et puis le hasard m'a mis sur votre route. Dès que j'ai vu Geneviève, j'ai su que je l'attendais. Depuis cette rencontre, ma vie a pris un autre sens. À tout instant, c'est elle que je vois. Je ne vis que pour elle, je ne pense plus qu'à elle. J'ai voulu vous parler franchement, vous ne m'en voudrez pas. Il n'est bien sûr pas question d'influencer Geneviève. Geneviève est libre, Geneviève est libre. Autrefois, j'ai aimé une femme, elle ne m'aimait pas, on l'appelait Lola. Autrefois, déçu, j'ai voulu oublier, alors j'ai quitté la France, je suis allé au bout du monde, mais la vie me paraissait sans attrait, et puis le hasard m'a mis sur votre route. Dès que j'ai vu Geneviève, j'ai su que je l'attendais. Depuis cette rencontre, ma vie a pris un autre sens. À tout instant, c'est elle que je vois. Je ne vis que pour elle, je ne pense plus qu'à elle. J'ai voulu vous parler franchement, vous ne me voudrez pas. Il n'est bien sûr pas question d'influencer Geneviève. Geneviève est libre, Geneviève est libre. Oh, Madalena, oh, Madalena, hey, oh, Madalena. Muito bem, o espetáculo Le Grand é um projeto inédito do Dudu Sperbi e do Michel Dorfman e é todo dedicado às obras de Michel Legrand, considerado um dos maiores compositores de música popular francesa, mas também já vi que está para fazer essa troca com a música popular brasileira também, é isso? É verdade, o Michel Legrand é um dos maiores compositores de música popular do mundo mesmo, né? Do século XX, e ele ainda está vivo, então, um cara que ainda está fazendo coisas aí, é realmente genial. E acho que tem sim, dá para fazer essa, porque é muito parecido com uma música brasileira, né, fazendo assim um paralelo, por exemplo, com Tom Jobim, né, que também fazia música magistral e letras magistrais. No caso, o Michel Legrand não faz letra, mas ele tem letristas bárbaros. Mas eu digo assim, na qualidade de letra e música e harmonia, né, acho que tem muito a ver sim com a música brasileira. Bom, e esse recorte que vocês fizeram, como é que aí vocês separaram as músicas para fazerem parte desse espetáculo aí? Bom, assim, na verdade, esse espetáculo está acontecendo porque tanto o Michel quanto eu, nós somos apaixonados pela obra do Michel Legrand. A gente vem fazendo música há muito tempo juntos e sempre pintava nos ensaios, a gente acabava botando aqui ali, né, Michel, uma música do Michel Legrand, e a gente falava, não, um dia faremos um show do Michel Legrand, canções do Michel Legrand. E aí tá, e aconteceu, agora a gente resolveu fazer, então já tinham canções que a gente já gostava muito de fazer, né?
canções. O Michel Legrand escreveu muito para cinema, né? Essa primeira canção que a gente fez no primeiro bloco, que é Un été 42, que é de um filme que tem esse nome, né? Que é Houve uma Vez em Verão, era o nome do filme aqui no Brasil. Essa segunda agora que a gente fez, O Récit de Cassard, é de um outro filme, ele é Parapluie de Cherbourg, Os Guarda-Chuvas do Amor. Então, tem um pouco esse viés assim do cinema, né? Porque ele escreveu muito para cinema e ganhou muitos prêmios, inclusive. Mas tem uma que outra canção que a gente pensou daqui e dali, inclusive coisas... Tem uma canção que agora, nos 45 do segundo, a gente botou ela, porque descobrimos uma canção que ninguém conhecia dele. Então, tem um pouco isso, assim, eu acho que coisas que a gente gosta, referências também para o público e uma que outra coisa menos conhecida. Parte dessa vontade de tocar e principalmente de gostar, gente. As primeiras a serem puxadas para esse repertório são as que vocês mais gostam, com certeza. Não, com certeza, é o coração. Então, Legrand, quinta-feira, a partir das 21 horas, ali no Estúdio Clio, que fica aqui na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, na Rua José do Patrocínio, número 698. Queria agradecer a presença de vocês dois aí, certo? A gente que agradece a oportunidade. Mas a gente agradece, mas a gente explora pedindo mais uma música, essa aí, para encerrar o Estação Cultura dessa segunda-feira. Lembrando que essa semana recém está começando, então durante toda a semana ainda tem muita Estação Cultura pela frente, sempre às 2h, ao vivo, aqui na TV, com a nossa reprise às 1:50 da manhã. Obrigado, meninos, mais uma vez. Então, muito obrigado. Então a gente vai fazer uma canção agora do Michel Legrand, que tem uma letra em inglês, também é uma canção de filme, né? Que foi feita para um filme, chama-se What Are You Doing the Rest of Your Life? I want to see your face in every kind of light, in the fields of dawn and the forests of the night, and when you stand before the candles on a cake. Oh, let me be the one to hear the silent wish you make. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me.